Há pouco mais de uma semana, a população da Venezuela foi às urnas eleger uma Assembleia Constituinte composta por 545 deputados. Ela terá a missão de redigir uma nova Constituição e reformar o Estado. A eleição marcou mais um capítulo de confronto entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição. Maduro defendeu a Constituinte como saída para a governabilidade. A oposição boicotou as urnas e acusa o governo de agir com autoritarismo para desmontar a Assembleia Nacional, onde ela tem maioria. O impasse tem repercussão internacional e a Constituinte da Venezuela foi amplamente condenada por governos latino-americanos, inclusive o de Michel Temer, por europeus e pelos Estados Unidos. Conversa comigo o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em América Latina, Javier Vadell. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Professor, na sua opinião, a eleição da nova Constituinte foi uma decisão questionável do Maduro, ele ter convocado essa nova Constituinte? É antidemocrática, como acusa a oposição, boa parte do mundo, a América, boa parte da América Latina, ou esse é um viés? Toda decisão política em momentos de polarização e de crise pode ser questionável. Então, isso foi uma jogada do governo da Venezuela, em um momento determinado, em que a violência por parte do governo e por parte dos grupos antigoverno, né, começou a se manifestar de maneira mais acirrada. E a saída que teve o governo da Venezuela é essa Assembleia Constituinte que está sendo questionada não só pelo fato nesse momento. Esse momento cria um paradoxo, e vou te explicar qual é o paradoxo. Foi questionada também na forma de representação, de onde sairiam os representantes dessa Assembleia Constituinte. De municípios, um por cada estado, é uma fórmula que o governo tentou fazer para evitar que a oposição, que é maioria na Assembleia Nacional, tivesse maioria nessa Constituinte. Qual é o paradoxo que se dá nesse caso, nessa crise? O paradoxo se dá é que a oposição está defendendo a Constituição chavista. De 99. Que é uma Constituição com direitos democráticos, com referêndum, com plebiscito, com referêndum revogatório, que é o que está pedindo a oposição fragmentada, mas unida no seu objetivo. O referendo revogatório, só para explicar para está contemplado na Constituição venezuelana de 99, no qual, a partir de um período determinado, que já poderia, o governo faz um referendo revogatório para se legitimar perante a população. Pergunta à população se quer que ele continue ou não. Exatamente. Já aconteceu com o Hugo Chávez, ele ganhou, eu acho que mais de 60%, não lembro agora. Hugo Chávez perdeu uma eleição em vida, que foi a ideia de uma reforma que ele propôs, o resto ganhou todas. Inclusive, o Maduro ganhou a eleição sem o apelo de Chávez, sem o carisma de Chávez, né? Nesse sentido, você tem uma ampla população. O que acontece agora? Dados questionáveis, eu não tenho certeza se são dados, falam de que o comparecimento na Assembleia Constituinte foi de mais de 40%. Que é o governo fala em 41,53%. A oposição fala que são dados mentirosos. Eu não tenho provas de nenhum dos dois lados. Okay? Se for verdade mais de 41%, quer dizer que há uma parcela importante da população que quer se afastar e quer parar com essa questão da polarização política. Hoje, o que acontece? A análise fria da situação é complicada. É fria, por que é complicada? É complicada nos meios de comunicação, muito mais complicada, porque estão muito mais enviesados, e mais complicada também na academia.
Eu tenho colegas venezuelanos que saíram da Venezuela e foram trabalhar para a Colômbia. Amigos. Então, complicado, professor. Você está dizendo que é porque as pessoas assumiram um viés ideológico. O viés ideológico é o seguinte: é você tomar posição contra o governo Maduro, nesse caso, legitimando práticas da oposição, algumas declaradamente golpistas, que são complicadas. O López, que estava na cadeia, depois saiu e agora voltou, porque supostamente não poderia estar fazendo manifestações, só prisão domiciliar. Ele voltou agora para a cadeia. Se questionaram algumas medidas do governo de caráter de escalada autoritária. Em época de polarização política isso vai acontecer. A tendência é isso e a tendência é a radicalização da oposição também. Então a oposição trata o governo já como ditadura. Em que momento está indo para a ditadura, sendo que nós temos um discurso da ditadura chavista de Maduro, que eu lembro desde que Maduro ganhou a eleição. Em que momento ele vai virando? Qual é o processo político no qual Maduro vira um ditador de fato? Em que medida? Essa é uma pergunta de análise política. Então, pois é, mas isso não é conclusivo? Você está dizendo a coisa que não é conclusiva porque está em conclusivo. andamento. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não descarto a possibilidade. Porque alguns falam de guerra, alguns falam de que já começou a guerra civil, coisa que não é certo. Sim. Alguns falam de que já é uma ditadura, que ditadura é um governo provisório. Uma coisa é o governo autocrático, como é a República Popular da China, Vietnã, um governo autocrático. Outra coisa é ditadura. Suspensão da democracia, estado de exceção. Eu gosto mais do termo rumo a um estado de exceção. Eu acho que estamos num processo de impasse. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Aliás, não sei o que vai acontecer amanhã no Brasil. Você me pergunta a Venezuela. Pois é. Porque se falamos da América Latina, a coisa está muito complicada na região. Os paradoxos são entrecruzados. Estamos num momento de fragilidade democrática. Era aí que eu queria chegar. Nós estamos aqui dedicando um programa inteiro para discutir Venezuela. Venezuela é um vizinho, não é? Que ganha uma importância, porque, em geral, nós brasileiros sabemos muito pouco sobre o que acontece com os nossos vizinhos, não tomamos muito conhecimento. Mas agora parece que todo mundo conhece muito. Pois é. O que leva a imprensa a dar um destaque tão grande para o que está acontecendo na Venezuela? Interesses porque específicos. É um valor em si mesmo do que está acontecendo lá? Ou isso nos afeta também? Existe uma discussão política, ideológica aqui dentro que está sendo... Nesse momento, na Arábia Saudita estão decapitando membros da oposição do governo. Onde você vê isso na mídia? Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos. Talvez o aliado mais importante que tem na região lá. Ou seja, logicamente que nós temos que separar essa questão, o moralismo, para análise. Logicamente que há uma defesa da democracia, mas se você ficar focado no caso da Venezuela e os problemas que a democracia tem na Venezuela, sem ter em conta a totalidade dos problemas no Brasil, na região, os problemas do entrelaçamento, da ligação entre corrupção política e negócios que existem em vários países da América Latina. Eu estive há pouco tempo em Peru. Tem 3 presidentes implicados em casos de corrupção com a empresa Odebrecht. No caso da Argentina, também tem. No caso do Chile, alguém fala da corrupção no Chile? No qual tem um Caixa 2 organizado pelo ex-genro de Pinochet para todos os partidos políticos. Inclusive que pegou gente importante,
o antigo presidente, o atual presidente, isso não se fala. Agora, no caso da Venezuela chegou um ponto, talvez no caso da Venezuela seja uma crônica da morte anunciada. E temos que ter em conta uma coisa que vai além da esquerda e da direita. Você tem governantes competentes, pode ter de direita e de esquerda. As qualidades do presidente Maduro como estadista estão aquém de um estadista. Isso era discutido desde que ele foi substituir interinamente Hugo Chávez. Exatamente. Isso não. Agora, tem presidentes de um tinte político de outro, ou seja, as qualidades de gestão de um país, o que for, né? Agora, aí tem um ponto fundamental, no caso da Venezuela, que são o jogo dos grupos de pressão, das forças dos grupos, dentre eles também os militares, que têm um papel fundamental. Recentemente teve um pequeno levantamento dos militares, que foi rapidamente... No domingo, né? Domingo, que foi... a maioria dos militares apoia o regime da Venezuela. Se escuta de tudo nos meios de comunicação. Que os militares venezuelanos têm o monopólio da distribuição, do lucro, da venda de drogas ilegais. Ouvi isso. Bom, não sei os dados. Quem tem o monopólio aqui no Brasil? Alguém fala? Rio de Janeiro hoje é um estado de sítio. Ninguém fala que é um estado de sítio. Ninguém trata desta forma. Ninguém sabe. Né? Mas agora, tecnicamente, juridicamente, é um estado de sítio. Os militares estão na cidade. Agora, quer dizer, a questão da tendência a um Estado democrático, mas que está tendendo ao autoritarismo, tomando medidas autoritárias, Sim. É nesse sentido que você está apontando, em relação ao comportamento do Maduro. Do Maduro, mas sim. Mas a reação, toda ação tem uma reação. Exatamente. Também, né? Eu queria pontuar também alguns aspectos aqui. Por exemplo, há também, isso mesmo a imprensa que é contra Maduro, boa parte da imprensa internacional e a nossa imprensa, mas é dito também nos meios de comunicação que os Estados Unidos, de forma não direta, trabalha... tem uma interferência, tem uma... Sempre teve. Dá um apoio à oposição. A oposição, por sua vez, tem sabotado, tem também esse discurso, que a oposição estaria sabotando o governo de diversas formas. Então, eu queria que você analisasse assim, esse contexto, que o olhar está muito em cima da ação do governo. Sim. Mas e a ação dos outros, enfim... Né, dos outros grupos ou os atores políticos envolvidos? Não, há vazamentos do Wikileaks que mostram basicamente que a organização que é destinada à ajuda externa dos Estados Unidos fornece informação. Ok. Mas teve apoio também teve apoio da Espanha, do primeiro presidente, o primeiro-ministro, né, do Aznar, ao golpe fracassado que teve contra Hugo Chávez, também teve apoio. O problema é o seguinte, o problema não é só esse apoio, que sempre foi um problema, uma pedra no sapato, o governo até que chegou num nível no governo Obama de colocar a Venezuela como uma ameaça para os Estados Unidos, que significa escalar mais, né? Nesse sentido. E isso esteve ligado a uns acordos que o governo Maduro tinha feito com a Rússia, de armamento, de compra de armamento, né? Sim. Acho que essa hipótese da Rússia naquele momento. Hoje em dia, Estados Unidos aproveita a situação da crise e já declarou que é o governo de ditadura, já colocou sanções. Então está se parecendo... Mas coloca sanções, mas compra o petróleo da Venezuela, que é barato. Quer dizer, como é que entra a economia nessa história? As sanções, né, são determinadas para certos... você pode colocar sanções e são sanções ad hoc que você pode deixar o petróleo de lado. Isso não aconteceu também no Irã, né? As sanções, a China podia comprar petróleo do Irã naquela época. Não entrava aquela questão. Então,
as sanções, mas eu estou achando que está um processo de isolamento, com os governos de centro-direita do Macri, do Temer, isso facilitou mais o isolamento. Inclusive no Mercosul. No Mercosul que a e o Venezuela foi esvaziamento da suspensa. Unasul. A Unasul está praticamente esvaziado hoje em dia. Então vai além da questão Venezuela. Eu acho que vai além. A Venezuela era o alvo das políticas exteriores do governo Macri, desde que ele assumiu, depois do governo Temer, com José Serra e o atual chanceler, Aloysio Nunes, como alvo regional na Venezuela. Isso estava claro. Mas o alvo não é a Venezuela. O alvo é o esvaziamento do Mercosul e dos processos de integração, especificamente da Unasul. Isso fica claro. Para atender que interesses? Olha, os interesses, logicamente que ambos governos têm uma ideia de interesse nacional ligada ao livre comércio e ao liberalismo. Desde meu ponto de vista, um pouco anacrônicas. Em que sentido? Uma ideia de voltar à década de 90, que abrindo a economia e fazendo acordos de livre comércio individualmente, e não como bloco regional, os países vão absorver e vão atrair capitais. O governo Macri está esperando semestre a semestre isso e não está acontecendo. Os capitais estão fugindo. Os únicos capitais que estão entrando por repatriações, por perdão de dívida, a gente que tem muito poder econômico, mas que nada impede que amanhã vá embora também. Né? Então não estão chegando os investimentos. De fato, a realidade mostra outra coisa, que os investimentos que estão chegando não são do mercado financeiro, do mercado, né? Vem da China, basicamente. Então, ambos governos tiveram que fazer uma aproximação com a China. E não, ou seja, independentemente de agradar os Estados Unidos ou os capitais financeiros privados, eles estão mais dependendo dos capitais chineses nesse momento. Porque as condições externas de atração de capital não são como na década de 90. De fato, não são. Então, há uma ideia de que esse caminho atenderia aos interesses nacionais para atrair investimentos, criar riqueza, etc, etc. Que estamos ouvindo no governo brasileiro desde que assumiu Temer. Né? Que, em parte, no final do governo, no começo do governo, segundo governo Dilma, com Levy, tinha um discurso parecido. Mas aí percebeu que já estava ingovernável a situação para a Dilma naquele momento. Né? Por que pode interessar tanto aos outros países da América Latina que a oposição chegue ao poder? O que isso garantiria? Não entendi. Os outros países da América Latina que têm essa concepção econômica e política, que a oposição venezuelana chegue ao poder. Realmente não sei. Se você me fala por que alguns países, considerando assim, de qual fato, a importância da Venezuela se alinhariam de alguma medida na concepção de mundo que tem, né? O Mercosul se enquadraria num Mercosul mais liberal, mais comercialista, talvez, e uma ideia de que com a oposição que está fragmentada, porque não é uma oposição como bloco, se pacificaria a Venezuela. Esse é o maior erro que eu vejo. Ganhando a oposição com Capriles ou com quem for chegar ao seu poder, a Venezuela pacificaria. Por que não? Em primeiro lugar, porque tem 40% da população pobre que é basicamente marginalizada, que vai contra a ideia dessa oposição, que também não é homogênea. Segundo ponto, tem que acabar com os militares, que têm uma posição bem contra essa oposição. Então, mesmo com esse levante não a única forma de você pacificar o país não é que a oposição ganhe. Achando que por isso estou te falando, acham que a oposição vai ganhar e o país vai entrar numa normalização. Essa é a maior cegueira ou miopia. Mas esse não seria o argumento, então? A saída seria desconhecer totalmente o jogo de forças doméstico. Então, nesse caso, a Constituinte não seria
uma saída mesmo pela governabilidade? Apesar É complicado, como de está, porque é uma questionável. constituinte feita sem diálogo, porque o governo tem responsabilidade. Então a única forma é entrar em uma mesa de negociação com alguma mediação consensuada. Em alguns momentos falaram com o Papa, ok. O Vaticano se pronunciou contra a Constituinte também, tem que ficar claro isso. Mas, porque de fato a Constituinte é a solução de um lado sem a negociação. Um referendo revogatório, como estão as coisas, poderia dar a vitória a uma oposição. Ou seja, referendo revogatório significaria, se a oposição ganhasse, que Maduro devia deixar o poder. Só que isso não soluciona a questão também política da Venezuela. Não. E depois? O Maduro sai do poder. Como se articulam as forças? Para pacificar. Para pacificar. E aí? A Venezuela isolada, esse impasse lá dentro, mas aí vem o papel do Brasil, como líder regional, que não está agindo como líder regional. O Mercosul entrar... Mas com o governo enfraquecido, um presidente... Se você esvazia a Unasul, que era uma ferramenta de mediação, se você, o Mercosul, você isola o país, você está fazendo um jogo que, nesse caso, os Estados Unidos querem que façam. Criar o caos interno, mais mortes, mais conflito interno e não resolver o problema. Mas então, só assim, além das afinidades políticas que o governo Temer possa ter, para além disso, com os Estados Unidos, o fato é que o presidente Temer é um presidente muito enfraquecido. Ele tem a legitimidade dele questionada, ele é rejeitado por boa parte da população, desaprovado por esse é o segundo paradoxo. 70% da população. Como liderar? Esse é o segundo paradoxo. Qual é o grau de legitimidade, o respaldo moral, ético que o Brasil tem para pedir democracia no vizinho? Eu deixo isso para reflexão. Qual é o grau? Então, é complicado. É complicado nisso. Talvez o próximo governo, eleito, mas aí vai além do governo. Eu falo do Brasil como líder regional e um papel fundamental. O pior para o Brasil seria uma guerra civil num país vizinho. Então, falta de visão... Essa é uma perspectiva? É uma possibilidade. A possibilidade política é ampla, sempre. Tivemos o caso da Bolívia, com a crise que teve dos separatistas, em 2005, foi? Agora não lembro bem. Que também chegou a um impasse parecido. Semelhante no sentido de que poderia haver tido uma fragmentação do país naquele momento, da Bolívia estou falando, né? E o governo conseguiu articular até se consolidar, né? Mas também o papel do Brasil foi não muito... Aliás, foi mais importante naquela época do primeiro governo Bachelet, que agiu por intermédio da Unasul para mediar a questão na Bolívia. Agora, nós temos esvaziado a Unasul. Temos um Mercosul fragmentado e isolando o ator conflitivo. Você isola como se fosse um leproso. Ativando a cláusula democrática. Sem possibilidade de mediação. Sobra que o Papa... Bom, Estados Unidos, não vai, logicamente, o governo Maduro não vai querer que seja mediador e Estados Unidos não quer mediar, porque tem uma política bastante específica. Depois são atores interessados. Qual é outro ator que pode mediar? As Nações Unidas, a OEA. Então, é complicado na situação de impasse que não sei para onde vai dar isso. Isso, que fique bem claro, isso não está colocando em questão competência ou incompetência de um governo específico. Eu acho que o governo Maduro e o seu papel de político eu posso avaliar de maneira medíocre ou negativa, muito diferente a outros políticos como o presidente Evo Morales, o presidente Rafael Correa,
que também no Equador tem seus problemas. Né? Ok, professor, muitíssimo obrigado. Eu sei que esse é um assunto aqui que está inacabado, inclusive a própria análise, né? Você disse isso desde o princípio. Eu quero agradecer muitíssimo a presença e vamos ter outra chance de conversar mais sobre isso, porque é uma discussão que está em andamento. Né? Muito obrigado a vocês. Eu conversei com o professor Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. O nosso assunto aqui, a Venezuela, o impasse político grave que acontece lá no país. E agora com mais o último elemento, que é a eleição da Assembleia Constituinte, que dividiu mais uma vez, que opôs mais uma vez os apoiadores e os oposicionistas em relação ao governo Maduro. Enfim, um conflito que tem envolvido, que tem trazido muitas mortes e envolvido uma deterioração econômica e do ambiente político seriamente na Venezuela. Como é que isso afeta, inclusive, a América Latina e respinga também aqui na nossa política? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.